Vamos dar início ao nosso estudo. Peço que abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiras Coríntios, capítulo 15, a leitura vai do versículo 1 ao versículo 8. Do versículo 1 ao versículo 8. Primeiras Coríntios 15, do 1 ao 8, assim diz o Senhor nosso Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Amém. Oremos. Ó Deus, nós te exaltamos. A ti, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. O Senhor que é aquele que dá vida a tudo e a todos, quem sustenta todo este vasto universo. Não há nada, absolutamente nada, que não seja mantido pelo Senhor. É a tua palavra, é o teu poder que faz com que tudo aquilo que existe permaneça existindo. Ó Deus, da mesma forma nós confessamos isso publicamente, que o Senhor, que tem todo o poder para dar a vida, também tem para tirá-la, bem como também para reavê-la, para dá-la novamente, se esta for a tua vontade, como assim a tua palavra ensina que de fato é. Ó Deus, que nessa noite nós possamos compreender um pouco mais sobre isso, de forma específica, entender, ó Deus, acerca desse assunto tão importante que a tua palavra ensina e que traz esperança ao teu povo, da vida após a morte. Nos abençoa, Senhor, nos concedendo iluminação deste assunto. E é assim que possamos encerrar essa série de preleções, dando glória a Ti, sendo gratos ao Senhor, edificados pela Tua palavra e assim fortalecidos em nossa comunhão e principalmente em nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sproul, ele começa este último capítulo, irmãos, que tem como título Quando você morre, não existe nada mais, da seguinte maneira: a morte é obscena, ela vai contra o fluxo vibrante da vida. Quando nós nos deparamos com ela, nos encolhemos, horrorizados. Usamos nossos melhores cosméticos para disfarçar seu impacto. Quando chega, a morte sempre deixa a pergunta: esse é o fim? Não há absolutamente nada mais a esperar? Talvez o questionamento mais antigo de todos seja a pergunta: existe vida após a morte? Pensamos em Jó, nas agonias de sua miséria, clamando lá em Jó 14:14, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Pensamos em Hamlet, refletindo sobre a questão do suicídio em seu clássico solilóquio, Ser ou Não Ser. Ele contempla o mistério da sepultura e pesa os fardos das alternativas da vida e da morte. Ele se afasta do suicídio, perguntando se o homem preferiria suportar os males que temos em vez de voar
para o que não conhecemos. De Jó a Hamlet. E até os dias de hoje, a pergunta persiste. E talvez seja uma pergunta que você ainda o faça, mesmo depois de crer no Senhor Jesus Cristo. Existe vida após a morte? Um espírito negativo de ceticismo se fez sentir na atmosfera cultural da nossa época. Uma sensação de desespero e desesperança caracteriza grande parte de nossa cultura. Nós ouvimos declarações como: quando você morre, você morre. Esta é a geração Pepsi, a geração do agora. O comercial da televisão nos exorta a viver com gosto, porque só temos uma chance. Aqueles que persistem em sua esperança de uma vida futura são considerados fracos, que se apegam a superstições ingênuas que estão fora de moda. Os cristãos têm recebido sua parte de desprezo e escárnio por esperarem em fantasias de uma miragem. Mas o problema não é simplesmente uma questão religiosa. O assunto é muito mais significativo que isso. É a questão do significado de toda a vida. Se a morte é definitiva, a vida se torna uma piada cruel e zombeteira. Desde os tempos antigos, as mentes mais aguçadas da humanidade têm buscado provas intelectuais para a sobrevivência da alma ou do espírito além do túmulo. Os charlatões e os mágicos exerceram suas artes envolvendo seus truques em um traje de pseudo-intelectualismo. Os estudiosos deram muita atenção à questão, porque é a mais séria de todas as perguntas. Mas, para o mais cuidadoso e sóbrio estudioso, o tema da morte tem fortes implicações emocionais. Ninguém consegue encarar a questão serenamente, pois ela atinge cada um de nós de uma maneira conclusiva. Particularmente, meus irmãos, eu me lembro de ter, já na mais tenra idade, quando eu lembro das minhas experiências pessoais, de entendimento um pouquinho das questões do que se passa ao meu redor, logo no início, esse já foi um questionamento que veio à minha mente, tanto sobre a morte em si, bem como também o pós-morte. O primeiro funeral que eu tive que ir foi já não tão cedo assim, foi por volta dos 10 para 11 anos de idade. Mas antes disso, como eu falei, já por volta dos seus 5 anos de idade ali, eu já tinha algum tipo de pensamento a respeito, uma vez que as pessoas ao meu redor, da minha família, falavam sobre esse assunto. Eu me deparava com relação a isso em filmes, na televisão, no noticiário, pessoas falando sobre isso. Então, logo cedo você tem contato de alguma maneira com a morte. E o questionamento vem: o que vem depois da morte? O que acontece após a morte? E é interessante como ele começa esse capítulo falando sobre como esse assunto nos pega de forma tão assim, no nosso emocional, atinge a nós particularmente, todos nós. Porque mesmo depois de você passar a conhecer a palavra de Deus, entenda, em alguma medida este assunto ele ainda é para você algo que não foi explorado. Por quê? Porque você não experimentou isso ainda. Então, existe ainda a ignorância da nossa parte quanto a este assunto. Entenda a minha fala. Eu digo no sentido experimental. A não ser quem tenha morrido e ressuscitado, como aconteceu nos tempos bíblicos, nenhum de nós passou por esta experiência. Então, aquilo que é para nós desconhecido, ainda que seja em alguma medida, traz sim certa apreensão, interesse ao mesmo tempo, curiosidade sobre o assunto, uma certa tensão, tudo isso está presente. Todavia, e eu quero frisar esse jogo nesse início aqui, para um cristão que conhece bem a palavra de Deus, essa sensação não pode ser além do que eu estou citando aqui, ou seja, pela falta da experiência você tem em alguma medida essa ignorância. Todavia, para um cristão, nós temos que saber com toda clareza
que a resposta para essa pergunta ela é assertiva, ela é afirmativa. Sim, existe vida após morte e eu tenho suficiente provas para comprovar isso, para afirmar isso. Colocando de outra maneira, a nossa sensação deve ser ainda de receio, de certa tensão, tentando usar aqui termos mais que não sejam entendidos de forma equivocada, quanto a como isso se dá na experiência, mas dúvida quanto a sim, existe vida após a morte, não deveria existir em nosso meio. Como é que ele passa a argumentar agora? Sproul ele vai citar argumentos, primeiro argumentos ligados à natureza, usando aqui o argumento de Sócrates. Veja, em primeiro lugar, ele cita Sócrates aqui, ele faz toda uma série de citações aqui de argumentos socráticos, embasando a possibilidade, colocando assim, de vida após a morte na observação da natureza. E há pelo menos 3 situações que isso aconteceu. Isso Sócrates argumentando a favor dessa possibilidade de vida após a morte. Ele detectou um tipo de ciclo que era comum à natureza. Isso foi visto por Sócrates tanto com relação às estações, ou seja, a primavera que segue o inverno, e depois você tem as demais estações, elas sempre se repetindo naquele ciclo. A ideia de que algo começa e termina e depois outro ciclo começa novamente. Ele também cita como um argumento a própria observação da germinação da semente, a floração, ou seja, como as plantas elas passam por esse processo de início e depois de transformação até chegar ao seu fim. Um outro argumento também que ele cita é com relação à própria transformação que acontece com a borboleta, que passa ali por todo um processo de lagarta, depois de casulo, depois de tornar-se, enfim, uma borboleta. Observe que nenhum desses argumentos, mesmo na forma como, e aqui Platão apresenta esses argumentos de Sócrates, eles são de maneira definitiva a comprovar a vida após a morte. Não é essa a intenção. Não há uma clara evidência de que isso prova que há vida além do túmulo. Então por que ele cita isso? Ora, porque mesmo na ótica deste filósofo ou desses filósofos, a questão de vida após a morte, ela deveria ser tratada no mínimo, com cautela. Estamos falando de uma pessoa ou de pessoas que não conheciam a Cristo, não conheciam a palavra de Deus, não eram de fato servos do Senhor Deus. E ainda assim, pela observação da lei natural, da própria natureza, da criação, eles conseguiram observar certos padrões, certos ciclos que apontavam em alguma medida para uma ideia de continuidade. E aí, a ideia é essa, para que não houvesse um ceticismo desenfreado com relação a esse assunto. Colocando de outra forma, a ideia é a seguinte: nós não podemos rejeitar completamente a ideia de vida após a morte. Em seguida ele cita agora um outro filósofo, e aqui é bem curioso o caso, porque eu mesmo quando fui ler o capítulo, não esperava que ele fosse citá-lo para embasar isso. Ele cita agora Immanuel Kant. E Kant ele já vai utilizar um outro tipo de argumento para tratar desse assunto. O seu argumento ele oferece evidências práticas para a existência de Deus e para a vida após a morte. Kant observou, diz ele, que todas as pessoas parecem ter algum interesse pela ética. Escute bem, parece ter um cristão argumentando. Embora a moralidade difira de pessoa para pessoa e de sociedade para sociedade, todos se questionam em relação ao certo e ao errado. E aí ele pergunta, Kant, o que seria necessário para que essa noção humana de dever fizesse sentido?
As nossas noções morais são meramente o subproduto da disciplina parental ou a imposição dos padrões da sociedade? Kant pensou que era mais profundo que isso. Além disso, a questão da origem da noção moral é diferente de seu significado máximo. Ele percebeu que temos tal senso de dever e perguntou o que tornaria significativo. Kant respondeu a sua própria pergunta dizendo que, em última análise, para que a ética fosse significativa, deveria haver justiça. Ou seja, por que ser ético se a justiça não prevalece? Kant via a justiça como um ingrediente essencial para uma ética significativa, mas ao mesmo tempo ele percebeu que a justiça nem sempre prevalece nesse mundo. Ele observou o que inúmeros outros também haviam observado, que os justos sofrem e os iníquos frequentemente prosperam nesta vida. Perceba o argumento. Existe um senso de ética geral na humanidade, do que é certo e do que é errado. E para isso fazer sentido, ele entende que tem que estar conectado à ideia de justiça, ao conceito de justiça. Todavia, nesse mundo, nem sempre, na verdade, a maioria das vezes, a justiça ela não prevalece. Coisas que são consideradas como erradas, ainda assim essas práticas não são punidas devidamente. E nem tudo aquilo que é praticado corretamente também recebe a justiça devida. E aí, a partir desse argumento, ele vai dizer o seguinte: ele vai afirmar que é necessário, uma vez que você não tem a justiça prevalecendo nesse mundo aqui, deve existir um lugar onde a justiça prevaleça. Para que a justiça exista no final, deve haver diversos fatores. Primeiro, precisamos sobreviver ao túmulo. Para haver justiça, deve haver pessoas para receber. Uma vez que não a recebemos neste mundo, devemos sobreviver ao túmulo. A justiça exige vida além da morte, a fim de que a ética seja prática. Ele também argumenta que deve existir um juiz, e que esse juiz ele precisa ser justo. E ao mesmo tempo também é necessário que haja um julgamento. E esse julgamento que vai ser proferido, a sentença que sairá deste julgamento, precisa ser de um juiz que ele é perfeito, alguém que não comete falhas. Porque veja, mesmo em nosso contexto, quando pensamos num juiz que ele é honesto, mesmo um juiz honesto, ele pode cometer um erro no seu julgamento. Ele pode sentenciar alguém a uma punição de forma injusta. Ele pode cometer esse erro, porque ele não é perfeito, a despeito da sua honestidade. Mas este juiz, na mente de Kant aqui, ele precisa ser alguém que é perfeito. E isso implica em ser onisciente. Por quê? Porque para ele julgar com perfeição, ele tem que ter todas as informações à sua disposição. Nada pode estar faltando. Um juiz honesto, como eu falei, pode cometer o erro de sentenciar alguém de forma injusta por não ter informações suficientes sobre aquele caso. E assim chegará ao parecer de que tal pessoa precisa ser punida, quando na verdade ela é inocente. Mas no caso de um juiz que é perfeito, que é honesto e que é onisciente, ele não pode errar. Ele não pode cometer falhas. E sim, como ele disse, tem que ter o julgamento tem que acontecer. Uma vez que existe uma ética, existe um padrão de comportamento, e isso traz consequências. Sproul diz assim, para Kant, a ética prática requer vida após a morte, e um juiz cuja descrição soa muito parecida com a do Deus do cristianismo. Kant ele reconheceu que seus argumentos eram de uma natureza prática. Ele não achava que tivesse apresentado uma defesa hermética da existência de Deus ou da vida após a morte. Mas ele reduziu as opções práticas para o homem apenas a duas. Escute, ele disse que nós temos ou o teísmo completo, com a vida após a morte, ou acabamos não tendo uma base substancial para nossas decisões e ações éticas. Sem ética, a vida é um caos e, por fim, impossível. Sem Deus, a ética não tem sentido.
Sendo assim, a conclusão de Kant foi: devemos viver como se houvesse um Deus. Para Kant, a vida era intolerável sem uma base sólida para a ética. Se a morte é definitiva, nenhum mandamento ético é realmente significativo. Percebe que alguém que não tem o Espírito Santo na vida, não tem a luz de Cristo, ele vai sempre parar aqui. E esse é um tipo de observação que você nota em vários filósofos ao longo da história, vários. Muitos deles, como que tateando, como diz o apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 17, eles têm alguma percepção da realidade, existe lógica em vários argumentos, sim, mas por vezes, na hora de chegar à definição das coisas, de chegar realmente à conclusão óbvia, muitos não o fazem. Na verdade, nenhum deles que não são convertidos conseguem fazer. Por quê? Porque isso, irmãos, e aí vem a fonte principal da resposta à pergunta inicial desse estudo: existe vida após a morte? A fonte é a revelação divina. Por mais que você consiga enxergar, e você vai enxergar sim, na revelação geral, natural, algo que aponte para a vida após a morte, você vai encontrar, que até ímpios conseguem notar este comportamento, este padrão, e chegar a alguma conclusão nesse sentido, vai acontecer. Observando a lógica, como fez aqui Kant, em questões práticas, olhando para a justiça, a ética, também. Mas o que de fato vai trazer a definição da coisa de forma direta e clara é a revelação escrita, a própria palavra de Deus, que é o nosso pressuposto aqui mais básico. A Bíblia nos dá a resposta sobre isso, e isso já é suficiente para nós. Sem essa revelação, certamente nós ficaríamos ainda aqui no máximo tateando através desse conhecimento. Ele levanta outra pergunta que é interessante e que provavelmente todos aqui, ou a maioria, já fez. E se a vida não tiver sentido? E se a vida não tiver sentido? O otimismo prático de Kant não foi universalmente bem-vindo. Os existencialistas da cultura moderna tornaram a opção que Kant recusou, ou no caso tomaram, eles escolheram essa opção. Eles se atreveram a fazer a pergunta imperguntável: e se a vida não tiver sentido? Aí ele cita aqui um personagem de Shakespeare que diz o seguinte: a vida é apenas uma sombra ambulante, um pobre cômico que se empavona e agita por uma hora no palco, sem que seja após ouvido. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, que nada significa. Talvez não haja justiça, talvez haja apenas a história do idiota, talvez a vida seja, em última análise, tanto som e fúria, que é vazia e nula de significância. Por que deveríamos viver como se houvesse um Deus, se de fato não há Deus? Esses são os penetrantes questionamentos do homem moderno. Veja, porque Kant ele para aqui. A ideia é melhor, é mais viável, é melhor para a sociedade você ser otimista. Talvez exista, e uma vez que você entende isso, aí você tem explicação para algumas coisas. Tendo um Deus, faz sentido justiça, esperar por ela no futuro, faz sentido a ética que nós praticamos. Mas aí vem o essencialista, como o Spru coloca aqui, e pergunta: mas por que a gente deveria viver como se houvesse um Deus, se não há de fato Deus? Se não há. Todas as tentativas de manter a fé em Deus e a fé na vida após a morte podem ser apenas exercícios de realização de desejo para aqueles que não são corajosos o suficiente para encarar os fatos sombrios de nosso som e fúria. Ele cita agora um outro diálogo, na verdade um diálogo agora, de um autor aqui, na verdade de uma obra, de um filme chamado O Sétimo Selo, onde há uma conversa entre um cavaleiro e a morte. Ouça, o cavaleiro diz: está me ouvindo? A morte responde: estou te ouvindo. O cavaleiro diz: eu quero conhecimento, não crença, não suposições, mas conhecimento. Eu quero que Deus ponha sua mão, mostre seu rosto, fale comigo. A morte diz: mas ele é mudo. O cavaleiro responde: eu choro para ele no escuro.
mas parece não ter ninguém lá. A morte diz: talvez não tenha ninguém lá. O cavaleiro então responde: então a vida é um terror sem sentido. Nenhum homem pode viver com a morte e saber que tudo é nada. Muito antes do existencialismo estar na moda e dramaturgos e romancistas começarem a inundar a nação com gritos de desespero, a nação americana, ela ouviu a poesia de um autor chamado, talvez você tenha ouvido falar nele, Edgar Allan Poe. Ele, para alguns, é considerado como alguém brilhante, para outros como um lunático, para outros, então, as duas coisas. E tem uma obra dele, um poema dele, que tem como título O Corvo. E nesse poema, aqui o tema dele é com relação a isso, da vida após a morte. Ele diz o seguinte: numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais? É só isto e nada mais. Ah, que bem disso me lembro. Era no frio dezembro, e o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada, toda a noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada. Hoje, entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais. Na introdução desse poema, o autor ele define a cena de seu remorso noturno da meia-noite por sua solidão e o medo do dia de amanhã. Com a aparição de seu visitante noturno que vem das margens do inferno, o poeta faz a ardente pergunta: será que alguma vez verei minha amada novamente? O pássaro demoníaco repete sempre o mesmo: nunca mais. O poema segue até o ponto em que o homem atormentado grifa, enfurecido ao seu visitante, grita, profeta, disse eu, profeta, ou demônio, ou ave preta, fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a meus umbrais, a este luto e este degredo, a esta noite e este segredo, a esta casa de ânsia e medo, dize a esta alma a quem atrás. Se há um bálsamo longínquo para esta alma, a quem atrás, disse o corvo, nunca mais. E o corvo na noite infinda está ainda no alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão, a mais e mais. E a minha alma, dessa sombra que no chão a mais e mais, libertar-se-á. Nunca mais. O poema ele termina em desespero. Nenhuma esperança é dada para o futuro. E o tal final aqui, ele é intolerável para muitos. A atual onda de filmes ocultistas e o profundo fascínio pela parapsicologia são evidências do protesto do homem moderno aos profetas do desespero. Interessante isso, porque, você notar, mesmo pessoas que são céticas, que falam de negar mesmo a Deus, a sua palavra, você percebe de forma geral, e em nossos dias isso tem acontecido com frequência, um interesse muito grande em coisas sobrenaturais. Ele cita aqui filmes como exemplos disso. Há também uma outra procura frequente, e ele cita isso também, e eu tenho visto com alguma frequência também na internet, o pessoal falando sobre as chamadas EQM, né, que é a experiência de quase morte. De quase morte. Se eu procurar, tem muitas pessoas na internet relatando sobre isso. Elas tiveram uma parada cardíaca ou alguma coisa assim, e aí elas dizem que chegaram a quase morrer, ou no caso até mesmo estarem mortas por um período de tempo ali, e depois retornarem. E você vai ver um monte de pessoas comentando e tentando saber sobre isso. Há uma procura nesse sentido. Porque de forma geral, irmãos, mesmo o mais cético, ele tem sim questionamentos sobre isso. O que ele faz, na verdade, aqueles que
afirmam de forma categórica não há vida após a morte, eles fazem isso na tentativa de fugir do juízo vindouro. E aqui eu não tenho como não recordar, ainda que de forma equivocada, a sua conclusão de Kant, as suas palavras, porque essa ideia da vida após a morte está ligada diretamente à espera de um juízo, de uma prestação de contas. As duas coisas estão conectadas, não dá para separar isso. Então, quando o ímpio tenta de todas as formas negar, quando ele fala categoricamente que não há vida após a morte, é a sua tentativa de fugir da prestação de contas. Ele quer jamais nem cogitar essa ideia. E aí, por último, nosso ponto principal aqui, a defesa bíblica para a vida após a morte. Ele pergunta, qual é a defesa bíblica para a vida após a morte? O argumento dele é 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá. Quero que você leia, por favor, os versículos 12 e 13. Quem encontrar pode ler em voz alta. Versículos 12 e 13, 1 Coríntios 15. O argumento de Paulo aqui, irmãos, ele é muito claro e é simples de você entender. Se Cristo, ele ressuscitou, então, obviamente, necessariamente, há ressurreição de mortos. Deixe-me lembrar você brevemente o contexto. Um dos problemas que está acontecendo na igreja de Corinto era a negação da ressurreição dos mortos. E aqui Paulo está combatendo esse falso ensino, essa heresia, usando como fundamento principal a doutrina e o fato histórico da ressurreição de Cristo, mostrando a implicação que é lógica, não tem como você fugir disso. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo, ele não ressuscitou. Ele não ressuscitou. Mas se ele ressuscitou, então, logicamente, há ressurreição dos mortos. E sim, isso tem conexão direta com a doutrina da vida após a morte. Ora, por quê? Porque a ressurreição é uma prova cabal de que há vida além túmulo. Há vida além túmulo. O túmulo não é o fim. Não é o fim. Há algo após isso. Leia o versículo 14 agora, versículo 14. É muito claro o que Paulo está falando aqui. Se Cristo não ressuscitou, porque, logicamente, não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então, o que vocês professam como sendo a fé de vocês, ela é inútil, ela é vã, bem como também a nossa pregação. A nossa pregação, ela não tem nenhum tipo de fundamento, ela não sustenta. Sequência, do 15 ao 18 agora, do 15 ao 18. Ele diz aqui que essa fala do apóstolo Paulo, ela soa como o corvo do conto que eu li agora para vocês há pouco. Ora, se não há ressurreição, então a morte ela é o que? Definitiva. Não há mais. Não há mais. Não há mais. Nós não temos um redentor. Permanecemos em nossos pecados. Estamos perdidos se não há ressurreição. Agora escute com atenção uma experiência pessoal que ele conta. Talvez você vai se identificar com ela, em alguma medida. Percebi a loucura do conceito do caráter definitivo da morte de uma maneira um tanto incomum. Em 1º de julho de 1965, minha esposa deu à luz nosso filho,
você deve já, se você conhece um pouquinho da vida do Sproul, você sabe que ele está se referindo ao R.C. Sproul Jr. Lembro-me da emocionante experiência de observá-lo através da janela do berçário no hospital. Todo o dinamismo da vida parecia ser capturado na ação animada desta criança recém-nascida. Eu estava encantado ao ver alguém que era carne da minha carne e osso dos meus ossos. Eu experimentei o imensurável orgulho que tantas vezes está presente na paternidade. A experiência do nascimento não era, de forma alguma, única ou nem mesmo incomum. O que seguiu, no entanto, não era rotineiro. O primeiro visitante ao hospital foi minha mãe. Seu prazer em testemunhar seu neto foi ilimitado. Saímos do hospital e eu a levei para sua casa e passei a noite lá. Na manhã seguinte, fui ao quarto dela para acordá-la para o café da manhã. Não houve resposta, nenhum movimento. Quando toquei sua mão para despertá-la, senti o frio da morte. Seu corpo estava duro e gelado. Ela havia morrido durante a noite. Dentro do espaço de poucas horas, testemunhei o nascimento do meu filho e o cadáver da minha mãe. Enquanto estava atordoado de pé ao lado da cama, uma noção do surreal veio sobre mim. Eu pensei, isso é absurdo. Há pouco tempo ela era um ser humano vivo, dinâmico e cheio de vitalidade e entusiasmo. Agora só há frieza e silêncio. De dentro de minha alma eu protestei. Isso não faz sentido. Mas como Paulo destaca, se Cristo não é ressuscitado, se Ele não ressuscitou, então nossos entes queridos pereceram. O corvo tem a última palavra. Paulo continua seu discurso, veja o versículo 19 agora, versículo 19, do capítulo 15 ainda. Perceba a descrição que Paulo faz aqui de todos aqueles que têm a sua vida apenas para ser vivida aqui e agora. Eles aqui estão numa condição de futilidade, como eu tenho pregado em Jeremias, de serem entregues à vaidade, a coisas que são inúteis, que não têm peso de eternidade, a não ser para a sua própria condenação. Os mais infelizes de todos os homens. Como ele vai dizer no versículo 32, veja, versículo 32, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, se não há vida após a morte, alguém que pense dessa forma, que tem essa convicção, deveria de fato se entregar totalmente, de forma ilimitada, a todos os prazeres que ela quisesse assim se entregar. Ele diz o seguinte: existe uma similaridade impressionante entre a forma como Paulo aborda a vida após a morte e a abordagem de Kant. Ambas estão profundamente conscientes das cruéis alternativas à vida após a morte. Contudo, Paulo não nos deixa onde Kant deixa. Kant reduz as opções para duas, e depois nos encoraja a escolher a mais otimista. Paulo examina as sombrias alternativas à ressurreição, mas não constrói seu argumento sobre essas opções aterrorizantes. Veja o que ele diz, volte mais uma vez, agora o versículo 3 a 8, peço que você leia, do 3 a 8. Versículo 3 a 8. Do capítulo 15. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por servos, depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, os quais vivem ainda a mesma parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceram também a mim, como a um nascido fora de tempo. Ou seja, você tem aqui dois argumentos principais para embasar a ressurreição. E nesse caso, por implicação, a vida após a morte. O testemunho das Escrituras Sagradas, e lembre-se que aqui Paulo está falando do Antigo Testamento,
Não que o Novo não dê testemunho disso, é claro que dá, aqui eis o exemplo, em 1 Coríntios mesmo, mas ele está ainda sendo escrito nesse período. A referência de Paulo aqui, primariamente, é as escrituras do Antigo Testamento. Então, já no Antigo Testamento, você tem profecias e mais textos falando sobre a ressurreição de Cristo, que foram cumpridas quando isso aconteceu, no primeiro dia da semana. E a segunda prova aqui é o testemunho ocular de não uma, de não duas, mas de centenas de pessoas. Centenas. Perceba que Paulo, ele dá nomes aqui a algumas pessoas e chega mesmo a até dizer que naqueles dias, nos dias dele, de Paulo, enquanto ele escreve aqui em 1 Coríntios, esse testemunho poderia ser confirmado se as pessoas que ainda estavam vivas fossem procuradas. Ele diz, versículo 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Se tem alguma dúvida que Cristo ressuscitou, que há ressurreição de mortos, há inúmeras pessoas que atestaram isso e ainda muitas delas estão vivas para confirmar isso. Por último, ele cita a si mesmo. Você sabe, em Atos capítulo 9, quando Cristo aparece para ele no caminho para Damasco, Sproul diz que o melhor argumento para a vida após a morte é o próprio registro aqui, bíblico, histórico. Vá para 1 de João agora, 1 de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. O que João vai declarar aí, 1 de João 1, versículo 1 a 3, também é mais uma demonstração disso. Observe que os versículos lidos agora, eles são semelhantes à estrutura do versículo 3. Versículo 3 aqui em 1 Coríntios 15. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Vocês notam que essa expressão, ela também aparece em outro lugar de 1 Coríntios? No capítulo 11, acerca da ceia do Senhor? Da mesma forma, o que Paulo está ensinando aqui, o que João ensinou em sua carta, o que os apóstolos estavam escrevendo e repassando para a igreja de seus dias e para a posteridade, além de ser primariamente inspirado por Deus, por a palavra de Deus, era nada menos do que aquilo que eles viram, ouviram, testemunharam e receberam do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Em outras palavras, não havia invenção aqui. Não foi o pensamento deles, o que eles acharam que viram, não. Eles receberam e, como fiéis dispenseiros, acolheram, guardaram um bom depósito e repassaram às gerações futuras. Bora para João capítulo 14, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João capítulo 14, e leia o versículo 2. Por que esse versículo aqui é citado pelo Sproul e eu queria dar ênfase a ele também? Porque, irmãos, nós ouvimos com alguma frequência também pessoas que não têm parte com Cristo falarem bem do nosso Salvador de alguma maneira, fazerem alguma consideração elogiosa à sua pessoa. Você já deve ter ouvido ímpios falando isso. Jesus, ele foi uma boa pessoa, um bom cidadão, ele trouxe coisas boas para a humanidade, né? Ele teve um ensino interessante, né? De falar do amor ao próximo, e aí estes acabam até mesmo usando o nome do Senhor, os seus ensinos, para os seus fins escusos, sejam políticos ou de qualquer outra natureza. Só que, se fossem consistentes,
eles deveriam rejeitar absolutamente tudo de Cristo, tudo, não deveria nem mesmo, não, tudo que ele disse tem que ser rejeitado, não podemos aceitar absolutamente nada. Tratá-lo, talvez, como alguns já disseram, como alguém, ou então é alguém que é desonesto, que está agindo como um falso profeta, ou é um louco. Porque Jesus falou claramente em João capítulo 14 aí, que você acabou de ouvir e ler, que ele iria preparar lugar. Veja, como é, pense em qualquer personagem histórico, qualquer homem que tenha dito isso. Um homem dizendo que, olha, eu vou morrer, mas eu irei ressuscitar, eu habitarei com o meu Pai, ressurreto ali, à sua destra, e eu vou preparar lugar para vocês viverem eternamente comigo. Qualquer homem que falar isso, você vai no mínimo considerá-lo como o quê? Um louco, um lunático, alguém fora de si. Com que base, com que autoridade você ensina tal coisa? Quem é você para dizer isso? Por mais que ele trouxesse algum ensino que fosse interessante em alguma área, você ainda não deixaria de tratá-lo como um louco, no mínimo. No mínimo. Percebe a inconsistência disso? Pastor, eu não consegui entender. Bem, com o Senhor Jesus Cristo, não tem como você agir de maneira a separar as coisas. Eu parcialmente abraço o que ele diz sobre esse assunto, e aqui eu rejeito. Eu fico apenas com essa parte. Não, ou você abraça ele pela fé inteiramente, crê nele, no seu testemunho, ou você o rejeita completamente. Não dá para você tentar fazer as duas coisas, conciliar as duas coisas. Não dá. Cristo ensinou claramente a doutrina da vida após a morte. Claramente. Então, assim como com relação a outras coisas, ou ele deve ser tratado como louco para alguns, ou como alguém desonesto para outros, ou então ele é quem ele diz que é, e nós cremos que ele é. O próprio Filho de Deus encarnado, falando a sua palavra verdadeiramente. E por isso podemos crer. Quero concluir com as palavras de 1 Coríntios capítulo 15, mais uma vez, e peço que você leia agora do versículo 51 até o versículo de número do 50 ao 58, do 50 ao 58, por favor. Você percebe como o apóstolo Paulo conclui esse capítulo? Ele inicia de forma tão profunda, doutrinariamente falando, argumenta usando lógica, a verdade divina aqui, contra toda a heresia, falso ensino. Ele vai desmontando cada falso argumento contrário à doutrina, mas a maneira como ele termina o capítulo 15 é bem própria de Paulo e de qualquer pastor que tem preocupação com a igreja de Cristo. Ele aplica a verdade, ele mostra a sua prática, como é que você deve responder a essa doutrina, a esse ensino.
quando você medita acerca da ressurreição de Cristo, das suas implicações, da própria vida após a morte, isso não é apenas para você ficar na sua mente, pensando a respeito, sem você trazer isso para a sua vida, a sua prática. A sua forma de terminar aqui é muito clara. Vocês que creem na doutrina da ressurreição de Cristo, ou seja, vocês que não têm uma fé vã, uma fé inútil, vocês que assim permanecem, que vocês sejam inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque assim crendo e assim vivendo, o trabalho de vocês não é vão. Alguém que tem uma vida que professa a fé em Jesus, a parte da sua ressurreição, não abraça o Jesus revelado nas Sagradas Escrituras. Logo, toda a sua vida, inclusive o seu trabalho, é vão. É vão. Sproul diz assim: seu trabalho não é vão. Essa é a essência da mensagem do Novo Testamento. A morte não é definitiva. A resposta do corvo é nunca mais. A resposta de Cristo é para sempre. Para sempre. Pontos importantes a serem lembrados. Existe vida após a morte? Primeiro, a natureza, como Platão sugere, usando os argumentos socráticos, oferece analogias que dão evidência e esperança para a vida futura. 2. Kant defendia a vida após a morte por uma preocupação prática pela ética. Seu argumento diz que a noção moral universal não teria sentido longe da justiça final. Nós precisamos sobreviver ao túmulo. É preciso haver um juiz. É preciso haver julgamento. 3. Se a morte é definitiva, então a vida não tem um significado máximo. A forma como lidamos com a questão da morte revelará quão seriamente encaramos a vida. O existencialismo e a poesia de Allan Poe ilustram o senso de desesperança e futilidade do homem. 4. A Bíblia definitivamente diz: sim, existe vida após a morte. Sem Cristo, os homens não têm esperança. Jesus disse em João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 5. A declaração bíblica sobre vida após a morte baseia-se no testemunho ocular credível de evento histórico. As testemunhas oculares eram homens cuja obra reflete juízo sóbrio, cujos contemporâneos ofereceram a refutação e cuja convicção da verdade de seu testemunho os fez dispostos a morrer por ela. 6. O poder contínuo de Cristo para transformar as vidas humanas dá evidências corroborativas para a afirmação de que ele vive de uma maneira mais real e mais poderosa do que como uma lembrança inspiradora. Quantas pessoas, começando pelos apóstolos, naqueles dias e ao longo da história da igreja, entregaram suas vidas por esse ensino? Pense bem, crendo que Jesus ressuscitou dos mortos. Quantos morreram por causa disso? Quantos? E aí você diga: mas pastor, muitas pessoas elas entregam suas vidas de forma tão fútil, tão vã, usando aqui a linguagem mesmo bíblica, e até mesmo morrem por causas que não são verdadeiras. Pensemos nos islâmicos, nos muçulmanos. Ora, mas ainda assim você não tem como comparar a natureza dessa morte, como isso se expressa na vida dessas pessoas. Um exemplo bem prático: um muçulmano, pensando aqui naqueles que fazem atos terroristas, eles morrem, se entregam àquele suicídio ali coletivo, não por uma causa maior do que eles, não pensando na glória do Deus deles, não é isso, é para um interesse pessoal e pecaminoso. O que eu vou ganhar com isso? Promessas falsas, vazias, é claro. Eu terei um harém, eu desfrutarei de uma vida que o meu coração... Entende? A motivação é uma, a motivação é outra para um cristão.
Aqueles que morreram, via de regra, os mártires que foram mortos pela causa do Evangelho, foram mortos por amarem a Cristo, por não negarem o seu nome. Então você já tem uma diferença abissal aqui entre os dois grupos, para você fazer esse tipo de comparativo. Além disso, ele cita aqui por último, e isso é importantíssimo, tá, irmãos? O poder contínuo de Cristo manifesto na vida de pessoas, transformando-as, salvando-as. Nós vemos isso nas páginas da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, e continuamos a ver em nossos dias. Quantas pessoas, você mesmo, já não experimentaram isso? O poder salvífico do Cristo ressurreto, daquele que vive, Nós não podemos de maneira nenhuma, nem por um momento, oscilar quanto a isso, duvidando da sua ressurreição e de como ele continua assim agindo no meio do seu povo e em todo este universo. A Bíblia nos dá provas disso, o próprio Cristo falou isso, tem testemunhas quanto a isso. Historicamente você também vê isso, bem como também o próprio testemunho pessoal seu e de outras tantas pessoas de terem se encontrado com Cristo. Talvez ainda fique o questionamento, mas pastor, nós não sabemos como de fato é esse momento quando nós fechamos nossos olhos e morremos. A gente não sabe como é que vai ser esse processo. Eu já vi pessoas falando sobre isso, até mesmo amedrontadas, com muito medo mesmo de encarar esse momento. E isso é compreensível, irmãos, pelos fatos que eu já citei, como ter medo do desconhecido, pelo fato, e principalmente por isso, porque a morte não é natural. Como assim? A morte ela vem como consequência do pecado. Então nós não queremos morrer, nós queremos viver para sempre. Então tem todo esse receio. O que não pode acontecer, e eu falo isso pastoralmente, é você se desesperar diante da morte. Onde nós buscamos encorajamento para isso? Primeiro e principalmente na própria pessoa de Cristo. Como foi que o Senhor encarou a morte? Triunfantemente. Ele caminhou não como um suicida, mas como alguém que estava se sacrificando por amor do seu povo. Ele foi e encarou a morte. Então o nosso capitão da nossa salvação, ele foi à nossa frente e encarou a morte. Nós o seguimos, confiando nele. E eu também aconselho a você a ler testemunhos, biografias. E existem vários relatos, livros, artigos, de como homens de Deus encararam a morte. Vários, no seu leito de morte, como é que eles encararam? Meditando na palavra de Deus, ouvindo alguma mensagem, alguém lendo a Bíblia para eles. Isso aconteceu várias vezes, pensando aqui naqueles que morreram com mortes assim, mais, entre aspas, tranquilas. Cantando ao Senhor, ansiando por isso. Não é a morte pela morte, mas entendendo que ela é uma passagem para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Algo que nós temos que encarar ainda nesse mundo. E que porque estamos em Cristo, ela não tem poder sobre nós. Não tem. Diga no seu sentido último. Iremos morrer, mas não permaneceremos mortos. Estado intermediário, estaremos com Cristo de maneira consciente, e quando Ele retornar, seremos ressuscitados, assim como Ele ressuscitou. Então isso traz encorajamento para nós e pacifica o nosso coração diante dessa questão tão difícil que é ter que encarar a morte. Que Deus nos ajude a assim procedermos e permanecermos como Paulo ensina aqui, firmes e inabaláveis no Senhor e na sua obra. Amém.